Olá, eu sou Leonardo Fares e quero conversar com você hoje sobre eficiência energética. Você sabe o que é isso? Entender um pouco desse assunto será de grande valia, muita valia mesmo, na economia de energia na sua fazenda. Para conversar com a gente sobre o tema, eu convidei o Alexandre Bueno, engenheiro eletricista, um especialista no assunto e um amigo de longa data. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente na plataforma. É um prazer estar aqui. Eu vou me apresentar, meu nome é Alexandre Bueno, eu sou engenheiro eletricista por formação, trabalhei por 34 anos na companhia energética aqui de Minas Gerais. Nesse período, os primeiros anos da carreira, nós trabalhamos com a eletrificação rural no estado, foi quando começaram os grandes programas de eletrificação, e mais ao final da minha carreira, nos últimos anos, fui responsável por uma área de alternativas energéticas, que cuidava muito do uso e aplicação e uso final da energia, sobretudo a energia elétrica, mas em todas as formas de energia. Como eu falei, o homem é um especialista no assunto, eu acho que nós teremos um grande proveito em ouvi-lo. Alexandre, vamos começar falando o que é energia. O conceito físico de energia é a capacidade de realizar um trabalho. E trabalho é transporte, é movimentação, é a iluminação. Mas, veja, ninguém tem a energia como um fim. As pessoas precisam da energia para produzir lazer, para produzir conforto, para produzir segurança, comunicação, transporte. Então, o que nos interessa, de fato, é o que a energia produz, né? E não a energia em si. Às vezes eu digo que ninguém se levanta pela manhã e lá na frente do espelho diz assim, hoje eu preciso de 50 kWh de energia. Né? Nós precisamos da produção que essa energia vai nos permitir fazer. Né? E quando a gente está pensando no produtor rural, eu fico pensando, ele está preocupado com a ordenha dele, com a bomba que ele tem, que usa para irrigação, ele está preocupado com a iluminação da fazenda, ele está preocupado com aquecimento de água para algum uso, e tudo isso só é possível graças à energia. Como que o produtor pode reduzir o seu gasto em energia? Então veja, numa fazenda nós temos vários processos de iluminação, de refrigeração, de produção de frio e calor, de transporte de materiais e eventualmente, transporte da produção da fazenda, tudo isso é energia. E quando nós falarmos em eficiência energética, e vamos falar em breve, né? É exatamente como fazer isso da maneira mais eficiente e econômica possível. Mas e quando nós estamos falando de eficiência energética, já que essa é a palavra-chave, o que é eficiência energética? Nós produzimos mais trabalho, produzimos mais resultados utilizando uma mesma quantidade de energia. E a eficiência energética ela está muito ligada à tecnologia, né? A tecnologia é uma das formas que nos permite obter mais eficiência energética. Então, na medida em que nós temos produtos de maior nível tecnológico, é esperado que se tenha também mais economia de energia. Falando bem praticamente, eu queria que você fosse nos dando dicas para melhorar a eficiência energética na fazenda. Uma geladeira, uma televisão, tem lá uma etiqueta colorida, cheia de barrinhas. Eu queria que você explicasse para a gente o que é isso e se isso tem importância ou se não tem, e o tamanho dessa importância. A eficiência energética é um objetivo, é uma meta. E o país definiu como importante termos programas para melhoria do consumo da energia, isso é, para termos mais eficiência. Então, para isso, né, já há 3 décadas, o país criou um programa de etiquetagem que é perceptível para as pessoas através do que nós chamamos selo Procel, que é essa etiqueta que vai colada nos equipamentos. Essa etiqueta colorida. Essa é uma etiqueta colorida, ela começa lá no verde, ela tem uma faixa verde, vai até a faixa vermelha, né? E além do mais, ela tem um selo mesmo, como se fosse uma medalha vermelha com uma faixa. Quando a gente vai comprar o equipamento, a gente vê lá essas faixas. Então, normalmente a faixa verde é a faixa A
e essas faixas vão mudando gradativamente de cor até o vermelho. O equipamento que está na faixa verde, que é a superior, é o mais eficiente, e o equipamento na faixa vermelha é o menos eficiente. Repetindo, né? Em outras palavras, se você compra o equipamento mais eficiente, significa que você está reduzindo a sua conta de energia. No final do mês, é exatamente, isso vai materializar na sua conta como redução de consumo. Como nós sabemos, a fazenda tem múltiplos usos de energia. Consequentemente, há outras dicas que você pode nos dar. A fazenda é um lugar que você tem muitos processos. Por consequência, né, você tem muito uso de energia e muitas oportunidades de reduzir o seu consumo de energia, isso é, de utilizar a energia de forma mais eficiente. A primeira delas, eu diria, talvez a mais simples, é a iluminação. Sempre preferirmos a utilização da iluminação natural durante o dia. Então sempre é possível, por exemplo, a utilização de telhas transparentes em galpões, em grandes áreas. Você pode colocar telhas transparentes e durante o dia você vai se beneficiar da iluminação natural. Quando é necessário a iluminação artificial, o uso de lâmpadas, lembrarmos que lâmpadas incandescentes são as que mais gastam energia, porque elas produzem muito calor. Depois das lâmpadas incandescentes vieram as lâmpadas fluorescentes, que são mais econômicas. E depois das lâmpadas fluorescentes, nós já estamos no momento das lâmpadas a LED, que essas são realmente lâmpadas muito econômicas, porque elas convertem a maior parte da energia elétrica em luz. É importante lembrar que toda a energia se degrada em calor. Então, quanto menos calor nós produzirmos no processo, é sinal de que nós estamos sendo mais eficientes. Poderia dizer, por exemplo, você vai comprar uma lâmpada LED, você vê ela é mais cara. Aí você fala, não vou comprar essa lâmpada porque ela é muito cara. Mas, provavelmente, a melhor alternativa é pagar a lâmpada mais cara porque você vai ter um retorno na sua conta no final do mês. Exatamente, Léo. E lembrando que, como toda tecnologia, isso vem caindo de preço ao longo do tempo. Enquanto uma lâmpada incandescente típica dura 1000 horas, uma lâmpada LED pode durar mais de 40.000 horas se ela ficar continuamente ligada. É um fator muito importante, né? Normalmente se pensa que a eficiência energética demanda tecnologias caras, o que não é verdade, né? O aquecimento solar é uma tecnologia já bastante conhecida no país, bastante dominada e que alcança já preços extremamente competitivos. É impensável se fazer uma edificação, um prédio, uma residência de padrão médio ou superior que não tenha aquecimento solar. Então o aquecimento solar de água ele é muito eficiente. E uma fazenda é um lugar que você utiliza muita água quente, muita água aquecida em temperaturas não muito elevadas. Quando você precisa de temperaturas muito elevadas, o aquecimento solar não é adequado. Mas para as temperaturas usuais, que são aquelas que nós utilizamos para lavar vasilhame, para fazer limpeza ou para banho, o aquecimento normal das nossas casas, das nossas fazendas, é muito adequado que se utilize o aquecimento solar através dos conhecidos coletores solares ou placas solares. Fazenda também tem muito motor. O que nós podemos fazer em termos de eficiência energética no que se refere a motores? Os motores também são etiquetados. Então, o primeiro ponto é que nós temos motores mais eficientes e motores menos eficientes. Então, procurar adquirir motores mais eficientes. Mas certamente o motor é um equipamento que ele é adquirido para durar muito tempo. Não se troca motores rotineiramente. O motor dura décadas. Outro ponto importante é ter um dimensionamento adequado, um dimensionamento correto dos motores. Lá no começo da minha vida profissional, a gente visitava as fazendas e estávamos iniciando a eletrificação rural aqui no estado, e via-se muitas vezes motores muito grandes, superdimensionados. Então, a fazenda precisa de uma certa quantidade de água e nós tínhamos lá um motor, às vezes, de 10 cavalos, bombeando a água necessária em meia hora. Então, isso é um equívoco. Por quê? Você poderia usar um motor muito menor, um motor de meio cavalo, funcionando por 20 horas, a quantidade de energia que ele vai consumir é a mesma, porque, afinal de contas, ele vai bombear a mesma quantidade de água. Mas a instalação elétrica vai ser muito menor, o investimento inicial na instalação vai ser muito menor e as perdas nessa instalação acabam também por ser menores. Eu desafio ao produtor que não tenha um puxadinho elétrico na fazenda dele. É a coisa mais comum.
que tem. Eu preciso de ligar um motor, tem que ligar uma serra, qualquer coisa. Faz um puxado elétrico. O dimensionamento correto das instalações certamente é um fator de redução de perdas, de melhoria da segurança e de redução de riscos. Se você tem um fio fino, né, um fio tecnicamente de uma bitola inadequada menor do que é necessária, ele vai produzir um estrangulamento no fluxo de energia e, no caso elétrico, esse estrangulamento se manifesta na forma de calor. Então é exatamente isso. Alexandre, outro tema que eu acho importante a gente abordar é a questão do aproveitamento residual de calor. Porque muitas vezes você gera calor e esse calor é jogado fora. O que se pode fazer para melhorar esse aspecto? Léo, esse é um tema interessante, né? Ele é muito presente na indústria, mas ele também é presente no meio rural. Imagina, por exemplo, que você precise de água quente num processo. Então você utiliza a água quente, depois que a água é utilizada, ela continua quente. Então existem, por exemplo, sistemas de serpentina que pré-aquecem a água que vai alimentar o processo. Então você passa a água limpa por uma serpentina, essa serpentina tira calor da água servida, da água usada, e a água já entra no processo pré-aquecida. Esse é um sistema interessante e eficiente para reaproveitamento de calor. Um exemplo que existe tradicionalmente é a serpentina de fogão a lenha, que é aquele calor perdido do fogão a lenha, aquece a água que passa na serpentina, que vai para o reservatório e você toma banho quente. Perfeito, Léo, muito bem lembrado. É muito gostoso, né? Melhorar o isolamento do fogão com algum material refratário, um tijolo refratário, ajuda? Ajuda, mas tem um fato interessante. O fogão, nesse aspecto, ele mesmo já produz um efeito, porque a sílica, que é o resultado da queima da lenha, né, mais ou menos 20% da queima é sílica, é areia. Essa sílica ela vai se aderindo ao fogão e às vezes até à serpentina. E essa sílica é um isolante térmico. Então, quando ela adere na serpentina, não é bom. Não é bom. Mas quando ela adere nas paredes do fogão, ela já cria um ambiente de algum isolamento. Mas se o fogão, claro, for feito com material refratário, tem um benefício adicional. E na fazenda, é comum a gente encontrar ambientes que necessitam de aquecimento. Por exemplo, estufas, né? Muitas vezes precisam. E ambientes que necessitam de refrigeração. O que nós podemos fazer para melhorar isso aí? Cuidar para que o isolamento térmico desses ambientes seja bom, né? Qualquer fresta que exista, qualquer buraco que exista nesse ambiente, na estufa ou no ambiente refrigerado, vai significar uma grande perda de energia. Não é uma perda pequena, é uma grande perda. Segundo, essa perda vai depender da diferença de temperatura entre os dois ambientes. Quanto maior essa diferença, maior vai ser a perda. Então, por exemplo, num dia que está muito frio, num período muito frio, numa região muito fria, uma estufa, se tiver vazamento, perde muita energia. Então, olha, paredes duplas, janelas duplas, isolamento. Hoje existem até alguns produtos que você compra em spray, né? Esse spray preenche frestas e ele é um spray que, como ele é um líquido que se expande e forma uma espuma poliuretânica rígida, ele é muito bom isolante térmico. A outra questão é o seguinte, que acontece muito, é muito generalizado. Lâmpada acesa fora sem necessidade, motores ligados desnecessariamente, ou mesmo sistemas de aquecimento, que pode ser a lenha, pode ser óleo diesel, pode ser elétrico, ligados desnecessariamente. Isso você está gostando de aumentar a sua conta, né? Exatamente, você tá produzindo intencionalmente ou inadvertidamente, está produzindo perdas, né? E a solução para isso é simples, né? Basta colocar temporizadores, né? O temporizador hoje tem um baixo custo, né? Existem temporizadores aí para diversas potências, né? Você coloca um temporizador até mesmo no boiler, naquela água quente que você usa para o banho. Isso. Você pode colocar um temporizador que liga a água quente se você tem o hábito de tomar banho às 7 da manhã, vai ligar às 5 da manhã, às 7 horas, seu banho vai estar quentinho e você não precisou manter a água quente ao longo aí de 24 horas do dia. Que você põe na parede lá, que, olha, liga esse equipamento, liga tal hora, desliga tal hora, até que você parta para alguma solução tecnológica, mas mesmo um procedimento pode ajudar. Mas é verdade, mas eu insisto, as soluções tecnológicas
não são caras. Né? Para iluminação, por exemplo, além de temporizador, você tem células fotoelétricas que são utilizadas em todos os postes da iluminação pública e que vão ligar as lâmpadas no momento em que o dia estiver escuro e vão desligar quando o dia clarear. Então existem soluções, tá, para isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica da geração de energia. Vamos falar de energias renováveis. Essa modalidade ou essas modalidades, elas têm potencial de ajudar muito na eficiência energética da fazenda. Então eu vou pedir ao Alexandre para falar um pouquinho sobre isso, Alexandre. No ambiente rural, você tem muita oportunidade de utilizar a energia que a natureza nos oferece. Ela estaria perdida na natureza. Então, todas as vezes que você recupera a energia que a natureza te oferece gratuitamente, está deixando de consumir uma energia pela qual você teria que pagar por ela. Então, é a roda d'água, é o carneiro hidráulico, é o catavento, é o monjolo, né? São tecnologias antigas, eventualmente até não produzem na velocidade que você gostaria de produzir, né? Que o motor elétrico ele é ágil, ele roda rapidamente, mas você estará produzindo com uma energia que não teve custo. Você anteriormente falou, por exemplo, das estufas, né? Você tem que aquecer estufas, né? E o que as bombas de calor poderiam ajudar nisso? Bomba de calor é um nome interessante, né? E que às vezes fala, mas como é isso, né? Uma bomba de calor. Mas vamos lembrar que uma geladeira é uma bomba de calor. Ao contrário. Ao contrário, né? Mas a geladeira, o que ela faz? O que uma bomba hidráulica faz? Ela pega a água num nível mais baixo, ela adiciona energia e coloca essa água num nível mais elevado, onde ela tem mais energia, porque ela tem energia potencial que foi adicionada. A bomba de calor faz exatamente a mesma coisa, né? Ela transfere calor de um lugar que está mais frio para um lugar que está mais quente, na direção inversa do que a energia fluiria normalmente, porque a energia flui do mais quente para o mais frio, mas a bomba de calor faz o contrário. Ocorre que a bomba de calor ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que produzir o calor, porque boa parte do calor que ela entrega, ela não está produzindo, ela está apenas bombeando, ela está transferindo. Então ela está adicionando um pouco de energia para fazer com que esse calor vá para um lugar de temperatura mais elevada, mas ela está aproveitando o calor da natureza. Eu acho que uma forma muito prática da gente perceber isso é aquela velha tradição de secar roupa na geladeira, na parte de trás da geladeira. Por quê? Porque ela está pegando o calor que está dentro da geladeira, através daquela serpentina ao contrário ali, ela está jogando o calor dentro da cozinha, do ambiente que a geladeira está. Se você puser alguma coisa ali, certo. Léo, e foi ótimo que você me dá com esse exemplo. Você me dá, na verdade, dois exemplos. Você me dá um exemplo de bomba de calor, né, e me dá um exemplo do que não deve ser feito. Porque quando você obstrui, mas excelente, porque quando você obstrui o radiador da geladeira, você está você está fazendo com que a geladeira tenha que trabalhar mais para bombear o calor para fora. O que significa mais energia na conta do mais filho energia na conta. Alexandre, vamos voltar um pouquinho às tecnologias tradicionais para falar de biodigestor. É uma alternativa muito boa, que tem funcionado em muitos lugares e tem fabricantes e tem várias tecnologias para poder fazer isso. Conta pra gente um pouco sobre isso. Os biodigestores, na forma que a gente conhece hoje, eles vieram da Índia, né, e chegaram aqui no Brasil na década de 80. Né, eles, como uma forma de você utilizar resíduos que são produzidos na fazenda, dejetos de animais, e, além do mais, reduzir a poluição que esses dejetos poderiam produzir se fossem lançados in natura num curso d'água. Então você leva para um biodigestor, o biodigestor são bactérias que vão transformar esses dejetos orgânicos em material inerte e num gás. Esse gás ele é uma mistura de gás carbônico, CO2, e metano, CH4,
E é exatamente esse metano que ele pode ser queimado. O que é importante fixar nesse momento, né? É que os biodigestores são uma tecnologia que produz energia térmica, ele produz um gás que pode ser transformado em energia térmica. Ele pode ser motor ou num aquecimento? Ele pode ser usado no motor, mas pode ser usado numa caldeira, pode ser usado num fogão para cocção. Né? Ele é um gás que no final ele é metano. É um gás exatamente como o gás o gás natural que nós usamos aí por distribuidoras de gás natural. E quando ele é utilizado em motores de combustão interna, aí também o fornecedor vai providenciar filtros especiais para retirar desse biometano alguns gases corrosivos que vêm junto, clorados e sulfatados, etc., fosforados que vêm junto. Né? Mas essa tecnologia já existe, ela já é conhecida, ela já é dominada. Né? Então, se você pensar num biodigestor, procure um especialista que ele vai te orientar na melhor maneira de utilizar. E há também uma consideração que eu acho que é importante, que é o seguinte, que o resíduo do biodigestor é um fertilizante. Ele é um material inerte, mas que é um fertilizante de alta qualidade. De alta qualidade. Porque ele é fosforado e nitrogenado. Pois é. Você falou no início um pouco sobre energia solar, aquecimento solar. Né? Queria que você aprofundasse um pouquinho sobre esse tema. Então, o Sol é a nossa grande fonte de energia. Né? A energia que o Sol manda para o planeta Terra num único dia, se fosse integralmente capturada e aproveitada, ela supriria toda a demanda energética da sociedade por um ano. Essa é a magnitude da energia que vem do Sol. Então nós temos que aproveitar muito bem essa energia que vem do Sol. E existem duas formas de aproveitamento. Uma é você aproveitar o calor do Sol. A forma de se fazer isso hoje, a mais prática, a mais imediata, é o aquecimento solar de água através de coletores solares, que são simplesmente placas enegrecidas, né? Placas foscas enegrecidas. Quanto mais enegrecida e quanto mais fosca, mais eficiente ela será, porque ela não refletirá o calor do Sol, você produz água quente. Outra forma, né, é, por exemplo, em secadores de frutas, em secagem em geral. Também é comum se utilizar calor solar para fazer a secagem. E aí tem uma terceira forma, essa sim depende de mais tecnologia, que é a energia fotovoltaica, que na verdade utiliza a luz do Sol e não o calor. E a energia fotovoltaica, células de silício convertem a luz do Sol em energia elétrica e você vai falar detalhadamente mais à frente, não é isso? Muito bem, nós falamos dessas diversas formas de energias que podemos aproveitar no dia a dia da fazenda. Essa é a parte mais importante, está ao alcance da nossa mão. Então, tudo que nós falamos aqui é possível ser utilizado na sua propriedade, sem grandes dificuldades. Eu convido vocês nos próximos vídeos para assistirem tudo o que nós conseguimos compilar sobre energia fotovoltaica para aplicação na fazenda, que também está ao alcance da sua mão. Alexandre, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Eu queria também agradecer pela oportunidade de falar um pouco e transmitir um pouco desse conhecimento e dessa experiência para os nossos ouvintes, né? E me colocar aqui à disposição também para responder questões que porventura existirem, questões, dúvidas, fico à disposição para isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.